Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Quero também, já no início deste bloco, pedir a sua participação pelos telefones, e-mails que aparecem na sua tela. Liga pra gente, manda seu pedido de oração, como esses nossos irmãos aqui já fizeram, para que a gente reze junto. A nossa oração se encontrando para que todos nós vivamos de uma maneira muito especial esta ação de graças nesta manhã de hoje, nesta manhã de terça-feira. Como eu disse, como fizeram esses nossos irmãos que pediram as suas orações. Quem ligou e já fez o seu pedido é a Carmen. Ela é de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, pede oração em especial por ela mesma e também por todos os seus familiares. A Maria Liduína Rocha Vasconcelos, ela é de Marco, lá no Ceará. Pede oração por ela mesma, pede também pelo seu filho Charles e também por libertação da bebida e pela paz no mundo. A Edilze Aparecida Rocha, aqui de Valinhos, aqui de Valinhos, interior de São Paulo, em ação de graças por todas as bênçãos recebidas e pede oração pela saúde, conversão e libertação de todo mal do seu irmão Edson. Pede também por um emprego para ele, pois ele encontra-se desempregado. Pede pelos seus outros irmãos, sobrinhos e cunhados, por ela mesma, por sua saúde, conversão, libertação de todo mal. E também pede pelas meu Deus do céu, prosperidades, quase que eu falo propriedade, prosperidades financeiras pelos seus vizinhos, pela saúde de Tiago, pelo seu local de trabalho, colegas de trabalho, pelos seus amigos. Quem também faz o seu pedido de oração é Luísa Helena dos Santos Esteves, de Macaé, lá no Rio de Janeiro. Pede oração pela saúde e recuperação de uma cirurgia do seu irmão José Eduardo Pires dos Santos. Pede por Sátiro Esteves, que está acamado, e pede também por oração por ela mesma e por toda a sua saúde, e pela sua saúde. A Maria de Jesus Carvalho, de Sampaio, ela é de Barras, lá no Piauí. Pede oração por ela mesma, por toda a sua família, pelos seus familiares, vizinhos e pela paz no mundo inteiro. E também a Terezinha Machado, que é de São Bento do Sul, em Santa Catarina, pede por Verenice, pela sua saúde e também por toda a sua família. Daqui a pouco a gente continua lendo os pedidos de oração de todos vocês, porque agora eu gostaria de lembrar a todos os nossos irmãos e irmãs que são sócios aqui da Associação do Senhor Jesus. Você que é sócio evangelizador recebe todos os meses a revista Brasil Cristão. A gente não se cansa de falar sobre isso porque é um meio de evangelização que todos nós temos. E eu tenho aqui nas minhas mãos essa revista do mês de junho. Será que daria para a gente mostrar assim? E essa revista, ela tem de uma maneira muito especial, isso, olha só, de uma maneira muito especial, essa revista que todos os sócios evangelizadores recebem. E ela tem algumas temáticas, só dá uma folheada aqui, que são importantíssimas para a nossa evangelização. E essas temáticas, elas ajudam no nosso trabalho de catequese, ajudam também no nosso trabalho de evangelização. Por isso, a gente sempre diz para você que a revista, ela é este sal da terra que todos nós precisamos. Todo sócio evangelizador recebe todos os meses. Junto com ela, nós recebemos também, o sócio, esse livreto onde todas as reflexões do Evangelho daquele dia, ou uma reflexão por dia, ela é apresentada também. Assim você vive o seu momento de espiritualidade ao longo do seu dia, também na catequese, na sua comunidade, onde você esteja. Por isso a gente faz o seguinte pedido para você. Se você ainda não é sócio evangelizador, você está vendo aí na sua tela, se você não é sócio ainda, torne-se um sócio evangelizador e nos ajude nessa missão de evangelizar. Assim você vai receber todos os meses essa revista Brasil Cristão e o seu folheto de mensagem diária do Evangelho. Para isso, nós temos a campanha desse mês, Coração Santo, com dois objetivos específicos. Primeiro, divulgar a devoção do coração de Jesus para o mundo todo, para o Brasil todo em especial. E claro, além disso, nós temos o objetivo financeiro, que é adquirir mais 5 câmeras externas que nós precisamos. E você recebe esses 2 boletos. Primeiro, aquele boleto que normalmente a gente divulga aqui, que você faz acontecer, e depois o boleto extra. Se você tem possibilidade de nos ajudar um pouco mais, a gente agradece muito. Campanha Coração Santo, divulgando a devoção ao coração de Jesus. Muito bem, para a gente começar o nosso programa de hoje com muito carinho, com muita felicidade, eu estou muito honrado com essa presença aqui, Padre Guido Montinelli. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. Eu fiquei muito feliz sabendo que o senhor ia vir. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe o senhor, viu? Sinto-me muito contente de estar aqui esta manhã com vocês, prezados amigos, telespectadores, sobretudo porque
falar da palavra de Deus, falar das parábolas, o tema, o assunto, é não somente ter uma satisfação, mas compreender a metodologia que Jesus usou para ser bem compreendido e, como consequência, para pôr em prática o seu ensinamento. E tem muita coisa que a gente vai aprender com a parábola, né, Padre? Sem dúvida. Era o gênero literário que não é uma novidade. Ele está presente já no Antigo Testamento, como também na cultura grega, na mitologia grega e na mitologia romana. Depois vou explicar por quê. O povo que não tem um caminho cultural, digamos assim, não digo alto, mas pelo menos básico, diante das imagens, dos exemplos, das historinhas, como alguém poderia dizer, ou das parábolas, que é uma maneira de comunicação através de cenas, de acontecimentos que podem também acontecer na realidade, o povo acaba compreendendo o significado ético e moral da história ou da mesma parábola. Que bom. Vamos sentar então, Certo. Padre? Fique à vontade. Olha, sinta-se em casa. A casa é nossa? Sim. Aliás, a casa é nossa mesmo, porque o senhor apresenta um programa também, o programa Eclésia, não é isso? Sim, exato. Ele vai ao ar toda terça-feira à noite. Inclusive, você acaba de apresentar agora a revista Brasil Cristão, né? E na capa, pode pegar um instantinho, lógico, olha só. claro. Na capa deste mês de junho, prezados amigos, tem Jesus que aparece a Santa Margarita Maria Alacoque, de onde nasceu a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O mês de junho é dedicado a ele. E hoje à noite apresentarei as 12 promessas que o Sagrado Coração de Jesus fez em benefício dos seus devotos. Que bom. E a apresentação, aliás, quem está com o senhor é o Eric, né? Eu, Eric, sim, exato. Trabalhamos juntos, né, às 8 horas da noite. E um programa de grande conteúdo religioso. E agradecemos a Deus que a audiência também é muito alta, Padre Ir, porque precisamos conhecer. Eu acredito muito naquele antigo e sempre válido provérbio que afirma que o amor aumenta através do conhecimento. E o senhor se sente bem nesse programa Eclésia, assim, traduzindo algumas coisas com linguagem mais simples para as pessoas? O senhor se sente confortável? Sinto-me, sinceramente, como sacerdote e com a missão de ser um apóstolo nos dias de hoje, usando os meios de comunicação social, interpreto isso como uma verdadeira missão catequética e evangelizadora. Então, olha, você que está em casa agora, que está assistindo o programa Você Pode Ser Feliz, hoje à noite no programa Eclésia, às 8 horas, né? Às 8 horas, o Padre Guido e também o Eric estarão lá conversando sobre essa questão das 12 promessas. E tantas dúvidas as pessoas têm, então, olha, assista, porque eu tenho certeza que você vai esclarecer muitas coisas. Só que hoje nosso tema, parábolas. Sim. Olha, o tema da parábola... O que seria parábolas? Exato, uma palavra que nós talvez não usamos, a não ser quando se fala de antena parabólica. Parábola. Exato. Né? É uma maneira de abranger, digamos assim, um território amplo, né, destinado, portanto, a um conhecimento popular. Parábola é o gênero literário usado na história da literatura, repito, grego-romana, como também palestinense, né? Na época de Jesus, para poder ensinar ao povo determinadas coisas através de imagens. Imagens que podem, digamos assim, nos mostrar episódios de animais, como também episódios de homens. Por exemplo, de repente Jesus fala, eu sou o bom pastor. E, na verdade, existem também os santinhos de Jesus com uma ovelhinha no colo. Ou então nos ombros, né? Nos ombros. Jesus nunca foi pastor. Mas ele diz, exatamente através desta imagem, que o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida para as suas ovelhas. Se identifica como uma pessoa que é capaz de sacrificar até o merecido descanso noturno para encontrar aquela ovelha que se perdeu. Aí nasce a diferença entre um pastor autêntico e um pastor mercenário, que talvez não existia o relógio na época de Jesus, mas diríamos em termos modernos, mesmo como pastor, olha pelo relógio, passou o seu tempo, não quer nem saber, vai embora. Pelo contrário, o bom pastor
cuida das ovelhas ed é capaz, noite adentro, de acordar os colegas pastores só para transmitir a alegria de ter encontrado a ovelha perdida. Aquela que você perdeu, uma única ovelha. Exato. E Jesus usa tantas vezes esta linguagem, Padre Ari, porque digamos assim, as profissões que se realizavam na época de Jesus eram profissões baseadas no campo. Agricultores, semeadores, pastores, pescadores, praticamente eram estas as profissões. Por isso, quando Jesus usava, digamos assim, um gênero literário de parábola, colocando o pastor, domingo passado falava da semente, exato, de mostarda, do agricultor, etc., do pescador, todo mundo entendia esta linguagem. E entendia numa maneira muito prática. Porque se Jesus fala do semeador, como domingo passado, ele quer deixar bem claro uma coisa, que quando uma semente cai num bom terreno e encontra um bom adubo, e encontra a umidade, encontra o calor do sol, encontra aquela chuva, é obrigada aquela semente a brotar, a tornar-se até uma grande árvore, e Jesus acrescenta numa linguagem muito bela, até os passarinhos se encontram no abrigo ali. Exato, né? Para dizer, e tudo nasce de uma sementinha. O que é que Jesus quer dizer com tudo isso, meus irmãos? Na hora do nosso nascimento, Deus, na sua imensa bondade, doa gratuitamente para cada um de nós 3 qualidades pelas quais nós não pagamos nada. Quais são estas 3 qualidades? A inteligência, a vontade e a liberdade. E nós somos obrigados, em força desta gratuidade, a fazer de tudo para que saibamos usar estes dons para crescer, para dar frutos. Não podemos ficar de braços cruzados. Então, essa é a necessidade de ensinar, mas ensinar não de uma maneira, digamos assim, para matar tempo, às pressas, não, com autoridade. Jesus usava o método da parábola, ensinando com autoridade. Porque, padre, há pessoas que não ensinam com... Sim, infelizmente, sim. E, inclusive, Jesus chega a ter um comentário no Evangelho, que ensinava com autoridade e não como os escribas. E por que essa diferença? Exato. Por que se fala dos escribas nesse sentido? Os escribas eram aquelas pessoas que, em poucas palavras, sabiam de cor a Torá, em hebraico, isto é, a lei de Deus. Eram os catequistas de hoje, que sabiam, tintim por tintim, diríamos, a lei de Deus. E a ensinavam. Só que as pessoas que ficavam olhando e ouvindo esses discursos diziam, sim, o que está ensinando é bom, mas nós sabemos quem é este homem. Talvez ele tenha uma máscara de hipocrisia ou de falsidade ideológica. Isto é, ensina porque sabe que é o caminho certo, mas não pratica. O exemplo clássico, vejam só. Um dia, algumas pessoas apresentaram a Jesus uma mulher presa em flagrante adultério. A lei do Antigo Testamento era muito severa quando acontecia um caso deste. Isto é, em caso de uma traição conjugal, né, a mulher podia ser apedrejada até morrer. Vejam só. E estas pessoas entregam para Jesus esta mulher, dizendo, olha, pegamos esta mulher em flagrante adultério. A nossa lei, escrita e ensinada também por Moisés para Abraão e companhia, diz que esta mulher deve ser apedrejada. Qual é o seu parecer? Padre, nós sabemos qual foi a consequência, está registrado no Evangelho, né? Jesus não disse nem sim nem não. Ele se abaixou,
as estradas não eram asfaltadas naquela época, tinha né? como escrever, né? Exato. Fez alguns sinais no chão e depois pegou também uma pedra e disse aquela famosa frase: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E ninguém? Ninguém atirou. Todo mundo, um por um, se mandou. E tem um pormenor, né? Este é para o Padre Guido, não é para você. O pormenor é que São Marcos, quando conta este episódio, diz o seguinte, que todos foram embora, começando pelos mais idosos. Ai, 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 os mais pecados. Talvez, talvez. Entendeu? Nem sempre, mas talvez. Até que o ponto Jesus se encontrou sozinho com aquela mulher e sabemos que perdoou, diz, vai embora e procure não pecar mais. Esta que é a nova metodologia que Jesus quer transmitir e ensinar. Então, padre, a parábola é este gênero literário muito frequente nos 4 evangelhos, com o objetivo de ser muito, mas muito bem entendido, sobretudo no aspecto moral. E naquele tempo as pessoas tinham, quando Jesus contava essas parábolas, elas conseguiam de fato compreender não só a mensagem de Jesus em nível de vocabulário de palavras, mas conseguiam também, nesse caso, entender qual era a mensagem que Jesus queria apresentar. Exato. Agora, inclusive, a gente tem um VT, sim. Já que a gente está falando sobre parábola, e é essa a nossa preocupação, a nossa temática de hoje, vamos ver esse VT para a gente ilustrar um pouco mais esse nosso bate-papo aqui. Vamos lá. Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Rabi, essa mulher foi pega em adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Queremos saber o que dizes tu sobre isso? Rabi, esperamos uma resposta tua. O povo precisa saber o que dizes a respeito de uma matéria tão grave. Aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E então, filha, não te condenaram? Ninguém, senhor. Nem eu te condeno. Vai. E de agora em diante, não peques mais. Padre Guido, a gente pode entender também esse texto, esse VT que nós acabamos de ver, como a questão da misericórdia também? Sim. A gente pode entrar nesse lado da reflexão? Sim. Não somente. Jesus usa a parábola, sobretudo, por esta parte da misericórdia. Por exemplo, pegamos o filho pródigo.
Ah, sim, de fato. É um caso bem prático, a né? Compaixão, né? Exato. O que acontece é que mesmo diante do erro humano, também a mulher que nós vimos no VT, tinha pecado, não foi um gesto gratuito, né? Certo? Do ponto de vista humano, a pessoa pode, digamos assim, cair num erro gravíssimo, mas a misericórdia de Deus será sempre superior à fraqueza humana. E a pessoa, ela, por exemplo, em relação a isso, a pessoa ela não precisa bem, por exemplo, eu vou errar sempre porque Deus é sempre misericordioso. A pessoa tem que ter o mínimo de... Exato. O grave perigo de abusar da bondade de Deus. Isso nunca deve acontecer. Seria como o caso de alguém que diz: eu sei que vou fazer o mal, faço, depois vou me confessar. Cuidado, que Deus é bondoso, mas não é estúpido. Não é tolo, né? Não é exato, não se deve nunca ter esse tipo nem de pensamento na cabeça, porque somos chamados a santificar a nossa vida. Agora, voltando à sua pergunta, é muito importante o aspecto misericordioso contado através das parábolas. Este aqui do filho pródigo pode conferir, por exemplo, o Evangelho de Lucas 15, no capítulo 15, tem toda esta história que pode também ter acontecido. O bom samaritano, outra também. Né? É claro que Jesus, com aquela linguagem, ele chega a entrar na vida íntima das pessoas. E aí que fere. É aí que caem nas pedras dos homens que queriam apedrejar, né? E aí que alguém começa a afastar-se, dizendo: ei, este cara, Deus, está, através da consciência, está lendo dentro da minha vida íntima. E, portanto, não agrada. E sabemos que o fato de não agradar foi um tema muito comum na vida de Jesus e terminou, inclusive, com um processo sumário, sem nenhuma defesa, e que resultou na condenação à morte violentíssima na cruz. Mas a misericórdia de Deus se mostra exatamente até os últimos instantes dele. Quando, até já na cruz, Jesus solta duas frases: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. E para aquele homem que foi conhecido como o bom ladrão, hoje mesmo você estará comigo no céu. Certo? Estas não são parábolas porque são testemunhas de uma caridade e de uma misericórdia tremenda. Mas Jesus ensina, através da parábola, a usar este tipo de comportamento. Exato. Se alguém teve a oportunidade de assistir na missa de hoje, ou ter em casa o livrinho da liturgia diária ou de Deus Conosco, né? E quisesse ler o Evangelho de hoje, exatamente sobre este assunto. Diz, Jesus fala: você deve amar o seu inimigo. Difícil. É difícil. Difícil entender isso. Ele começa o Evangelho com a famosa lei chamada do talião, gravada no Antigo Testamento: olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, fala Jesus, amai os vossos inimigos. Olha, será que as pessoas em casa estão preparadas para isso, para entender todas essas questões? Agora... Olha só, a gente vai continuar esse bate-papo no próximo bloco, porque essa questão da parábola tem a ver tudo com a nossa vida, principalmente nossa vida de fé, isso que nós acabamos de ouvir, a nossa vida de misericórdia e de compaixão. Vamos para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta nessa temática com o Padre Lito. É um instantezinho só, até lá.